Opa! 2025! Por que eu estou falando 2024? Nós já estamos em 2025. A gente está passando tão rápido, que ontem ainda nós estávamos fazendo planos para 2025 e agora já passou o carnaval. Já está chegando a Páscoa, daqui a pouco acabou o ano. Mas qual é o momento certo para falar de saúde? Existe um mês específico, um ano específico, um dia específico? Não, meu bem. O dia de falar sobre saúde são todos os dias. Foi ontem, é hoje e será amanhã também. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a saúde da população negra no Brasil. Ela é afetada por muitas desigualdades sociais, culturais, econômicas e algo que nós não podemos deixar de mencionar, porque é muito forte nos nossos dias, sim, que é o racismo. Isso sem contar na vulnerabilidade, na insegurança de renda, sem falar sobre fragilidades das relações de proximidade, privação de ativos materiais e simbólicos e incapacidade também para manejar adequadamente os ativos que possuem. Quando nós falamos sobre a saúde do negro, vale a pena a gente lembrá-los que o Ministério da Saúde ele criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Tá? E o Ministério da Saúde ele reconhece que as condições de vida da população negra ela resulta de processos sociais, culturais e econômicos injustos. O Ministério da Saúde também, tá? Ele considera a dimensão étnico-racial como um determinante social da saúde. Aí você me diz assim, puxa vida, você falou aí sobre políticas públicas, mas eu acho importante também a gente falar sobre a desigualdade, né? Como assim? A população negra ela sofre mais com doenças crônicas e adversidades na vida em comparação à população branca. A mortalidade materna por hipertensão é crescente entre mulheres pretas. E a tuberculose, ela atingiu 78 mil pessoas no ano de 2022. E entre esses novos casos, 49 mil eram de pardas e pretas. É essas as informações que eu tenho para te passar. E por isso, eu tenho a alegria de receber nessa tarde Juliana Miltbach. Ela é mãe, feminista negra, enfermeira pela UFPR, mestre em saúde coletiva pelo UFPR e doutoranda em saúde pública na Fiocruz. Também ela é integrante da Articulação Nacional de Enfermagem Negra, a ANEM, e também integrante da Marcha Mundial das Mulheres e também articuladora das Mulheres Negras, Decide, e também uma mulher que vive, tem suas responsabilidades como mãe, tem roupa para lavar, louça para lavar, casa para limpar, mas que nos deu a honra de ter a presença dela nesta tarde. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Adri. Estou muito feliz de estar aqui, de poder ter essa conversa, da gente poder falar sobre saúde da população negra, que é um tema que a gente precisa divulgar, que a gente precisa tornar ele em todos os espaços, né? A gente precisa mais falar sobre uma política que já tem 15 anos, como você bem falou. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é de 2009 e a gente precisa conversar mais sobre ela porque ela ainda não está implementada. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Muito bem, Ju. Eu tive o privilégio de te conhecer nesses embates. Eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, que eu te conheci, foi no CONCEPIR, no Conselho Estadual de Promoções da Igualdade Racial. Né? Isso aí. Então, foi esse o período que eu te conheci. Mas antes da gente entrar direto nessa pauta da saúde do negro, vamos falar sobre a Juliana. Vamos lá. Quem é a Juliana? Então, eu sou Juliana, eu
cheguei na universidade através da política de cotas, né, que são políticas afirmativas para a população negra, e acho que a gente depois pode falar um pouquinho sobre essas políticas que estão vindo para melhorar as condições de vida e também de saúde da população negra. Eu estudei aqui na UFPR, me formei enfermeira aqui, e também sou trabalhadora do SUS, trabalho no Hospital de Clínicas, fiz um mestrado também pela UFPR e agora eu estou fazendo doutorado em saúde pública na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E, além de tudo isso que você falou, estou nessas indas e vindas para o Rio e Curitiba. Aqui no estado do Paraná, além de todas as organizações que você mencionou, eu milito na Rede Mulheres Negras do Paraná. O RIA! Atual presidente Cleci Martins. Isso. Um abraço, minha amiga. Que é uma organização muito importante, que debate bastante a saúde da população negra, organiza seminários em torno disso, que tem essa ideia de fortalecer as mulheres nos territórios onde elas estão, mas também de fortalecer para atuar nesses espaços de controle social, da luta por direitos e também fiscalizando aquilo que é feito para a população negra. E na Fiocruz, eu participo do coletivo negro da Fiocruz, e lá eu estou estudando especificamente a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a sua implementação aqui no estado do Paraná. Caramba! Tenho 2 filhos adolescentes. Né? Caramba, pode falar a idade deles pra gente? Isso, o Marcos está com 14 anos, a Maria Rosa está com 12, e o meu marido, sou casada também. Mas que maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ju. Você está falando aí sobre essa representatividade como cidadã, né, do Paraná, na Fiocruz, né, como que eu posso mencionar a Fiocruz, essa organização de tamanha importância na área da saúde no nosso Brasil? E me diga, existe algum tipo de projeto direcionado aqui para o Paraná? Bom, os projetos da Fiocruz costumam ter âmbito nacional. Né? Então, agora, inclusive, tem um projeto sobre a implementação da saúde da população negra em parceria com o Ministério da Saúde, que está em andamento, e tem articuladores locais que estão atuando aqui no Paraná. Né? Tem os apoiadores da política, desse programa que é feito com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, que atuam especificamente em cada estado do país e tem representação aqui no Paraná, né, para atuar sobre a saúde da população negra. Muito bem. E como é a saúde dos negros? Bom, a gente precisa, para conversar sobre isso, fazer uma análise histórica, né, de como isso veio se desenvolvendo, porque foram 350 anos, aproximadamente, que os negros tiveram nesse país como escravizados. Né? E quando tem a abolição da escravatura, demorou um grande período para que a gente tivesse acesso a políticas públicas. Né? Teve a abolição, mas os negros e negras não foram incluídos como cidadão de direito dentro desse país. Né? Ainda não tinha acesso à educação, à saúde pública. Pelo contrário, ainda era muito criminalizado. Né? As nossas práticas, seja ela cultural ou religiosa, elas estavam muito criminalizadas num grande período histórico. Né? E a saúde pública, por algum tempo, inclusive, passando no pós-abolição, né, teve muita luta, ela sempre teve na pauta do movimento negro, essa luta pela saúde, mas chega ainda antes da nossa Constituição, né? Antes do SUS, você lembra antes do SUS? Sim, INAMPS, sim. né? Era quem tinha carteira assinada, que conseguia acesso a serviços de saúde. INAMPS. E isso para a população negra, que sempre teve marginalizada, que sempre foi escanteada, subalternizada numa sociedade que, por muito tempo, né, nos colocou nessa condição de escravizados, eram os que tinham menos acesso a trabalho com carteira assinada. É a população Sim. que mais estava, inclusive, nos empregos informais, né? Ou que estavam fazendo trabalhos, mas sem os seus direitos garantidos. Né? E aí não tinham a saúde. A saúde muitas vezes estavam nas suas comunidades tradicionais, nos Sim. seus saberes ancestrais, né? Na sua organização, no seu aquilombamento, né? Um cuidando dos outros, um tratando dos outros com os conhecimentos que trazem da sua ancestralidade, mas fora do serviço público de saúde, né? Só aqueles que tinham carteira assinada. Entendi. Ju, só vou pedir um tempinho aí na sua fala, pelo seguinte.
você estava falando sobre os escravos e tudo mais. Eu preciso deixar uma situação bem esclarecida para os nossos ouvintes, né? Para você ter uma ideia, no nosso último programa nós tivemos mais de 180 mil ouvintes pela Rádio Paraná Oficial. Os negros não são descendentes de escravos. Os negros, eles são descendentes de reis e rainhas. Eles são descendentes de um povo que foi escravizado, né? E o resto da história já é de conhecimento de muitos, e a Ju já falou aqui também, né, sobre esses direitos que começou somente com aqueles que tinham, né, a carteira assinada. Continue, por favor. É só para deixar bem claro que nós não somos descendentes de escravos, mas sim de reis e rainhas. Exatamente. Que foram escravizados. É essa ancestralidade que a gente reivindica. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos que foram sequestrados, um crime contra os direitos humanos, trazidos para cá contra a nossa vontade, para sermos escravizados. E a humanidade ainda não reparou como deveria esse crime que aconteceu com os negros e negras. E foi por isso, né? Essa raiz da escravização deixou marcas profundas na nossa sociedade, que é o racismo, né? Imagina quantos séculos foi aceito pela população de que o negro era inferior, de que o negro era menos humano, que era uma sub-raça, de que servia para trabalho braçal, de que as mulheres negras eram feitas para o prazer e deleite dos seus senhores, né, e que deveria reproduzir para gerar novos escravos, mas também para garantir que os filhos dos brancos tivessem sua ama de leite, né, enquanto que a situação de saúde da população negra ela era colocada para a função, para o trabalho e para o lucro dos seus proprietários. Olha só quanto tempo negros e negras foram tratados como propriedades de alguém, né? E isso impacta, inclusive, na saúde mental, né, de negros e negras. E quanto essas marcas foram deixadas na nossa sociedade, porque faz pouquíssimo tempo a abolição da escravatura e ainda, até hoje, a gente não conseguiu reparar todos os danos que isso foi deixado na nossa sociedade, né? Faz 100 e poucos anos, né? Se parar para pensar da abolição, os meus avós são vivos, têm 93 anos, os pais dos meus avós viveram nesse período histórico. Parece que está longe, mas é muito perto. A minha bisavó, que eu tive a honra de conviver com ela por 13 anos. Ela é carioca, então assim os meus tataravós vieram da África para trabalhar no Rio de Janeiro, né? E minha bisavó é carioca, minha avó também é carioca. E quando teve a lembrança, a ação dos 100 anos da abolição da escravatura, a minha avó estava com 105 anos. Isso quer dizer que ela nasceu escrava, mas morreu livre. Nasceu na lei do ventre livre, provavelmente. A gente, muitas vezes, parece que é um passado tão distante, mas é muito recente. Sim. Meus bisavós também são desse período histórico, né? E ainda não conseguimos fazer uma equiparação, políticas de equidade que fizessem com que negros atingissem socialmente, economicamente, os mesmos patamares, né? A gente ainda tem muita gente que foi privilegiada, muita gente que tem todos as suas riquezas com custas de sangue dos nossos ancestrais. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa ainda de políticas reparatórias, a gente precisa de políticas afirmativas para que negros e negras que saíram da escravidão, desse processo de escravização, sem direito a nada, sem direito à terra, sem direito a acesso a políticas públicas, que foram se organizar em quilombos, que depois foram se organizar em favelas, mas que por muito tempo tiveram seus direitos negados. A gente precisa de muita política pública ainda para fazer com que a nossa população avance em questões históricas que nos foram negadas, né? Ju, veja bem. Mês de março, durante esse mês, eu fiz várias palestras em muitas empresas, indústrias, e todas as vezes eu sempre falei a respeito da mulher em movimento, quem elas são, né? Que nós mulheres não paramos nunca, e que essa história começou lá atrás, né?
quem era Maria Antonieta, que foi a primeira mulher a integrar um exército brasileiro, né? Fez parte da independência, da história. Então, eu apresento nessas palestras que eu ministro várias mulheres, mas entre elas eu coloco Chica da Silva. Né? E pasme você, raramente se levanta uma pessoa e diz, eu sei quem é, porque eu não coloco o nome. Eu coloco somente duas figuras. Eu coloco a figura da dona Zilda Arnes, uma grande mulher, não coloco o nome dela. Algumas eu falo a respeito. Mas eu dei um slide que é assim, a dona Zilda, né, e a Chica da Silva. E eu pergunto para as pessoas, quem é essa? Todo mundo sabe, Zilda Arnes. Eu falei, exatamente, doutora Zilda Arnes, uma grande mulher, uma grande guerreira. Fala a respeito dela, né, do trabalho social que ela fez nesse Brasil, né, contra a desnutrição e tudo mais. Mas daí eu falei, essa mulher negra, quem é? Olhem bem, ela está com vários colares. Olha a postura dela, olha a elegância dela. E as pessoas não sabem, não sabem. Aí, com muito custo, surgiu uma lá. É a Chica da Silva? Na dúvida. Na dúvida. Aí eu pergunto assim, por que você achou que fosse Chica da Silva? Porque houve uma novela que falava a respeito dessa mulher negra, né? E que ela acabou se tornando uma sinhazinha. Foi a primeira sinhazinha negra que costumam dizer. Essa foi a fala da moça. E eu disse para ela, parabéns, pelo menos a novela te fez refletir e lembrar que a mulher negra também faz parte da história. E quantas, né? E quantas? E quantas que são invisibilizadas nessas... que a gente tem os heróis da pátria, né? Quantas mulheres negras fizeram muito pelo país, historicamente, mas também recentemente, e elas não estão lá, né? E a gente tem Maria Filipa, a gente tem a Teresa de Benguela, que agora o nosso dia 25 de julho é com ela como nossa representante, né, da luta das mulheres negras quilombolas e negras aqui desse país. Mas Dandara dos Palmares, e Luísa Barros, e quantas a gente tem agora, contemporâneas nossas, como Conceição Evaristo, Celi Carneiro. Muitas. Mas, assim, aonde que eu quero entrar com essa história da Chica da Silva? Na época da escravidão, nós sabemos muito bem que os senhorzinhos, né, eles tinham as suas esposas, mulheres brancas, para dar continuidade à sua raça, né, ao seu sangue. Então, eles escolhiam as mulheres brancas, né, para se casar. Muitas, com certeza, casaram por amor. Mas nós sabemos também que tinha, né, essa eu falo muitas porque a gente sabe que não foram todas, mas eu acredito que uma ou outra lá tinha na época, porque elas eram obrigadas pelos seus pais, eram casamentos arranjados, né, talvez com o tempo, mas não é essa a pauta. Mas existiam algumas práticas sexuais entre o casal que, para a mulher branca, para a esposa sinhazinha, não era permitido. E os senhorzinhos, para se satisfazer, onde eles iam? Eles iam para o quilombo. Lá eles pegavam as negras escravas, mantinham relações sexuais com elas, né? Muitas engravidavam, dele também. E quanto tipo de doença era passado para nós negros nesse período? Ah, sim. Mas acho que não nos quilombos, talvez nas senzalas, né? Nas senzalas. Eles iam nas escravas. Quantas violências, né? Quantos crimes e quantos impactos na saúde da população negra pode ter sido causado por essas violências que as mulheres eram submetidas, né? Eram violentadas. E eram violentadas. Por inúmeros motivos, né? Desde a satisfação pessoal até para ter uma ama de leite, porque a mulher branca não era indicado que ela amamentasse, que o peito ia ficar caído, né? Exatamente, mas a da negra, por ser mais forte, mais resistente. Era um leite forte também, né? Das mulheres negras. E quantas violências essas mulheres sofreram, que muitas vezes o seu filho era vendido, era tirado do seu convívio e ela teria que amamentar o filho do seu senhor, né? Que
o filho do seu do proprietário. Seu senhorzinho. Isso é inúmeras violências que ainda assim resistimos. É isso mesmo. E quando a gente fala também sobre a saúde da população negra, a pessoa fala bem assim, tá, Adri, mas você começou o programa falando que a diabetes não, que o negro tem uma anemia diferenciada do branco. Não são todos os negros que têm essa diferença. Preciso deixar isso bem claro. Ah, tá, mas negro sofre mais com doenças crônicas e adversidades na vida, né? Então, você está falando do quê? Eu estou falando de diabetes, eu estou falando de hipertensão, eu estou falando de doença renal crônica, eu estou falando de obesidade, meu bem, tá? Transtornos mentais. Esses são apenas alguns dos problemas da saúde mais frequentes entre a população negra, né? Partos pretos em conjunto. Isso, a gente tem um rol de doenças que são prevalentes na população negra, algumas delas geneticamente determinadas, outras são socialmente determinadas. Essas que você falou, a anemia falciforme, por exemplo, é uma doença geneticamente determinada, é um gene recessivo, né? A pessoa precisa que o pai e a mãe tenham o gene dessa doença para que se manifeste. Eu, por exemplo, eu tenho traço falciforme, da anemia falciforme, mas eu não manifesto a doença, né, porque veio da família da minha mãe, né, que lá tem a gente tem alguns casos, né, por conta desse gene que se manifesta mais comum na população negra. Muita luta do movimento negro, inclusive, para conseguir a detecção precoce no teste do pezinho dessa doença, que depois de muita luta, de muito enfrentamento e de muita formulação técnico-científica sobre o assunto, entrou nas doenças que são detectáveis no teste do pezinho e tem hoje também, com muita luta, um programa nacional para atuar sobre a anemia falciforme, mas também a hipertensão e a diabetes. E daí a hipertensão e diabetes, além de ser uma doença geneticamente determinada, ela pode ser socialmente agravada, né, por conta da falta de acesso à política pública de saúde, né? A população negra muitas vezes não consegue se organizar para buscar atendimento no horário comercial, que são os que funcionam as unidades básicas de saúde. Porque a gente sabe que é quem está nas piores condições de emprego e renda. E muitas vezes perder o dia de trabalho para ir participar de uma atividade da unidade de saúde ou da consulta faz com que essa pessoa perca o dinheiro daquele dia. O qual é importante para o orçamento mensal. E a mesma coisa acontece com a gestante, que muitas vezes não consegue acompanhar com todas as consultas do pré-natal por conta desse horário comercial. E a gente precisa rever, inclusive, no Sistema Único de Saúde, o horário de funcionamento dessas unidades, que muitas vezes impede que as pessoas mais pobres e que têm vínculos mais precários de trabalho consigam ter acesso a isso. E aí a gente vê os impactos que isso traz, inclusive, para o SUS, porque as complicações, por exemplo, de uma hipertensão pode ser um AVC, que popularmente a galera conhece como derrame, que pode deixar as pessoas com sequelas que vão impactar na vida daquela família, na vida da pessoa e também no Sistema Único de Saúde. Pode ser doenças cardíacas, né, cardiopatias, a pessoa pode ter infartos, pode sofrer com anginas e pode ter uma série de complicações cardíacas que também tem um impacto no Sistema Único de Saúde. A diabetes também tem complicações que são graves, como doença renal crônica, como cegueira, como amputação de membros inferiores. Só um pouquinho, cegueira. Você falou de cegueira. Eu observo, assim, uma questão de pessoas, de pessoas negras próximas a mim, familiares também, que muitos deles têm aquela... Não é cascata? Cataratas. Cataratas na vista. Estaria relacionado à hipertensão e tudo mais? Não, essa é uma outra condição. Mas também é mais comum na população negra? Eu não tenho essa informação, que a catarata é mais comum na população negra. Mas eu posso te dizer que na minha família também todos tiveram. Meus pais já operaram da catarata. Mas... Então, por isso que eu perguntei a respeito, porque não é uma, não é duas, são mais de 10 pessoas. Eu estou premiada, porque eu tenho traço falciforme, tenho hipertensão, tenho diabetes na família, né? Mas a gente tem que cuidar. E isso a gente precisa, por exemplo,
que o SUS tem um programa, de repente, de detecção precoce, né? Já entendendo que é mais comum, por exemplo, a hipertensão e a diabetes na população negra, sabendo que desenvolve geralmente a partir dos 35 anos, esses são os dados epidemiológicos que, inclusive, são divulgados pelo Ministério da Saúde, por que não? Antes disso, quando chega nos 30, já começa a fazer exame para detectar, um acompanhamento nutricional. Prevenção. Por que não? Porque são doenças que impactam grandemente no SUS, de forma financeira mesmo, e são doenças que são prevalentes na população negra, que é a maior dependente do SUS. 70% dos usuários do SUS são a população negra, e sem contar também que é a maior parte da população do nosso país. Então, sabendo, então, que são doenças prevalentes, que se desenvolve, que tem alto custo quando não é devidamente cuidado, por que não a gente buscar programas de prevenção? E aí a minha resposta para você é o racismo institucional, né? Porque se já é sabido, se já é publicado, a gente tem documentos, portarias que trazem informações sobre isso, né? Por que não a gente desenvolver programas de prevenção? E aí a gente estava falando antes, inclusive, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Sim. Que é uma política que, inclusive, ela veio com uma função política muito importante, que é reconhecer que o racismo nos adoece. Né? Que o racismo nos adoece não só a nossa saúde mental, que sim, adoece, né? A gente desde pequeno ouvindo que os nossos traços não são bonitos, que o nosso cabelo não é bonito, que o nosso nariz, que a nossa boca, que o nosso corpo não é bacana. E isso vai criando uma ideia na cabeça das pessoas de inferioridade, e a gente precisa combater. Nós vamos ter que falar sobre isso. Deixa eu te falar, eu vou compartilhar algo para vocês, tá? Tudo bem, Bia? Tudo bem, Saia? Tudo bem, Fabiana? Que maravilha ter vocês conosco. Deixa eu contar algo para vocês muito importante. Quando criança, eu sou dessa região aqui também, da Água Verde. Eu nasci na Avenida dos Estados, estudei no Pedro Macedo. Meus filhos estudam ali. Então, e no Marçal Justem também, que é lá para baixo, né? Mais ali embaixo. E é assim... Você sabe que quando eu ia para a escola, a minha mãe fazia trancinhas no meu cabelo, mas ela puxava tanto que eu achava que eu ia virar uma japonegra. De tanto que ela puxava meu cabelo. Minha mãe fazia também. Que os meus olhos assim ficavam assim puxados. Esticava. Eu parecia uma japonegra. Então, como minha mãe puxava muito meu cabelo, na hora de ir para a escola, eu ia pelo caminho soltando todas aquelas tranças. Então, quando eu chegava lá no colégio, o meu cabelo estava assim, Black Power. As fotos que eu tenho de infância na escola, sabe aquela foto escolar? Sei. As minhas estão com cabelos todos assim. Uhum. Todas assim. E aí, eu olhei assim e eu comecei a observar as minhas fotos e me trouxe umas lembranças muito tristes. Eu me lembro que tinha um menino que cantava bem assim para mim. Negra preta do sovaco fedorento, bate a bunda no cimento para ganhar 1.500. Era isso que eu ouvia, do menino branco. Então, a minha mãe não sabia disso. Ah, não, a gente não conta, né? Não, a pedagoga da escola não sabia disso. E todas as vezes, quando eu ia embora, eu escutava esse menino atrás de mim. Era quando eu chegava e quando eu saía. Ele cantando essa musiquinha para mim. E aquilo... eu comecei a me sentir feia, vai acabando com a fedida. Eu comecei a me sentir uma pessoa que não deveria estar no meio dos demais, né? E certo dia esse menino me deixou tão enfurecida que eu me programei. Falei assim, tá, amanhã ele me paga. Você acredita que no caminho para a escola eu passei por uma casa, tinha uma roseira? E eu arranquei aquela roseira pela raiz, tirei todos os espinhozinhos que tinha nela para me puxar, puxei a roseira pela raiz e deixei escondidinha perto da escola. Na saída, quando eu cheguei, o menino cantou de volta. Nega preta, sovaco fedorento, bate a bunda no cimento para ganhar 1.500. Na saída, ele cantou a musiquinha, chegou na próxima quadra, aí eu catei aquela roseira, dei uma surra nesse menino. Ele estava de bermuda, mas eu bati tanto nesse menino,
Para mim, eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou te dizendo que foi a forma que eu encontrei de me defender de tantos meses, de tanto tempo que aquele menino ficava lá me zoando, ficava, sabe, praticando racismo comigo e discriminação. E aí a minha mãe foi chamada na escola. Uhum. A mãe dele também foi. E eu me lembro que a mãe dele disse assim: olha a perna do meu filho. Ela bateu com espinho no meu filho e tudo mais. E a pedagoga achou muito estranho. Por quê? Porque essa pretinha aqui sempre tirou excelentes notas. Uhum. Nunca tinha reprovado. E aí ela perguntou assim: Adriane, por que você fez isso com o Gustavo? Era o nome do menino. Por que você fez isso com o Gustavo? E eu disse: sabe por quê, sabe por quê, pedagoga? Porque faz muito tempo que quando eu chego na escola, ele canta essa musiquinha para mim. E quando eu saio, ele canta também. E aí eu nunca fiz nada. E dessa vez eu resolvi que ele ia ter que parar. Então, se a mãe dele não bate nele, eu bati. Foi isso que aconteceu. Não respondi nada e saímos ilesa disso. Isso, gente, aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu estou com 50 e eu jamais esqueci o trauma. E infelizmente ainda acontece hoje, né? A gente tem muitos casos na escola de racismo praticado por outras crianças e a gente sabe que se a criança está repetindo isso dentro da escola é porque ela escutou em algum lugar. Sim. Eu duvido muito que ele tenha criado essa música para cantar para você. Porque a criança não nasce racista. Exatamente. Ela aprende. Ela é formada a desenvolver esse comportamento, né? E também dá para desaprender. Só que é uma luta muito difícil, porque primeiro tem que reconhecer que é. Porque sempre acha que é brincadeira. Sempre acha que é uma... É sem querer, brincadeira de brincadeira, criança. coisa boba. Mas não, isso fere a nossa autoestima, isso vai destruindo a nossa saúde mental. Exatamente. Isso faz com que a gente entenda que lugares não são para que a gente esteja lá. Né? E aí a gente tem um índice alto de evasão escolar, a gente tem um índice alto de tantas crianças que vão crescendo com a sua autoestima rebaixada. Né? E é isso. E aí vão mudando o seu corpo para ver se enquadra dentro de uma sociedade que o tempo inteiro diz que os nossos cabelos não são legais, que o nosso corpo não é legal, que a nossa cor não é legal. E aí tem tanta gente, né? Quantas crianças a gente já viu provocando situações danosas à saúde para tentar ficar mais clara ou para modificar o cabelo, né? Quantas e quantas, né? E é uma coisa que a gente ainda precisa lutar, né? O racismo a gente precisa combater fortemente. Sim. E saber que são os brancos que praticam e são eles que precisam mudar o comportamento. E é tão interessante isso tudo, porque você veja bem, hoje eu estou com 50 anos. Né? E quando a gente fala da saúde mental, nós falamos de trauma sim, E eu agradeço muito, que eu sei que Deus me guardou e protegeu, que na minha adolescência eu conheci uma negra maravilhosa na cidade de Araucária, que se chama Dona Eva Coller. Maravilhosa. E ela me levou numa festa. Nessa festa, eu falei assim para ela: ai, como é que eu vou nessa festa? Adolescente. Ela disse assim: você vai como se qualquer um fosse. Porque o direito que o branco tem, o negro também tem. Aí eu fui nessa festa. Festa de 15 anos da filha do prefeito da cidade. Ah, sim, entendi. Uma terra típica polonesa. Então, você imagina. Uhum. E você sabe que chegou um rapaz para ela e falou bem assim: ô moreninha, vem aqui. Ela olhou para ele e falou assim: oi? Por um acaso você é míope? Aí ele falou bem assim: não, por quê? Porque eu não sou moreninha, eu sou negra. Eu sou uma mulher negra. E essa foi a diferença para a construção da minha identidade. Alguém que valoriza, né, a sua estética, que tem orgulho da sua ancestralidade, de quem é tão necessário. Sim. E a gente fala o quanto a representatividade importa, né? Ter mulheres negras, ter pessoas negras que valorizam aquilo que são, né? E entende o nosso papel na sociedade, né? E o que a gente pode estar em qualquer lugar e alcançando qualquer espaço, né? Então, eu fazendo doutorado na Fiocruz. Né? Olha que top! Mulher negra, pobre, discriminada, na Fiocruz. E tem muitos outros. Então, eu só dei
E essas microagressões que você falou, né, desde que a gente vai que nós, às vezes nem são tão micro assim, né, que a gente vai sofrendo desde que a gente é criança, que passa pela nossa adolescência, que muitas de nós, né, é a última escolhida para dança, para festinha junina, né, é a última escolhida até para fazer trabalho em grupo, e acaba que muitas de nós acaba se destacando na inteligência como uma estratégia também de ser incluída, de mostrar espaços, o seu valor, de se mostrar o nosso valor, de mostrar que a gente pode e podemos muito, né? Então, a gente vai sofrendo uma série de microagressões que, quando a gente chega na vida adulta, a gente está adoecida e, muitas vezes, a gente nem consegue identificar que foi o racismo que foi adoecendo a nossa mente ao longo da nossa vida, com essas agressões que a gente vai sofrendo e que, muitas vezes, a gente vai levando e que, para o outro, foi uma brincadeira. Ah, não, foi um erro de comunicação. Ah, você que interpretou mal. Né? Só que isso acontece tantas vezes ao longo da nossa vida, isso vai afetando tanto a nossa mente ao longo do tempo, que a gente pode acabar, de fato, adoecendo por conta de racismo ao longo da nossa vida. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa saber, inclusive, como tratar, como entender. Né? A gente precisa de profissionais da saúde, inclusive, que tenham formação para compreender esses adoecimentos que a população negra traz consigo quando chega num consultório. Está tendo agora a Conferência Estadual de Saúde. Isso. Né? E é um espaço difícil, viu? Um espaço de disputa, que muitas vezes a gente chega falando sobre saúde da população negra e a pessoa responde que a saúde é humana e que tem que ser para todos e que não precisa haver diferenciação. Tem que ter, sim. Poxa, é só ver qualquer dado, né? Por exemplo, a Covid, que foi uma doença dita democrática, porque a forma de transmissão era atingia todas as pessoas. Atingia todos mesmo, mas quem mais morria? A população negra. Quem mais tinha dificuldade? Você tem os dados de quantos foram? Do Covid? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu tenho o dado aqui deixa eu ver os dados que eu trouxe aqui. Do Covid-19, eu trouxe os dados das gestantes, né? Que a gente teve um número de mortos muito alto de gestantes na época da pandemia de Covid-19. 63% das gestantes no ano de 2020 eram de mulheres negras, né? A gente teve uma taxa de mortes maternas muito elevada na Covid. E a maioria dessas era a população negra. Eu não sei se você lembra, mas a gente ainda estava numa crise hídrica. Sim. Naquele período que tinha muita falta de água direto. Né? E aí a orientação era lavar as mãos, a orientação era uso de álcool, que ficou caríssimo. Que até hoje está aqui, ó. A orientação era uso de máscara e isolamento. Só que como que a gente faz nas comunidades mais pobres e vulneráveis, que muitas vezes tem 1 ou 2 cômodos na casa, para a gente ter isolamento? Como é que foi caro, inclusive, o número de máscaras? E a gente via a população improvisando com pano, com saco plástico, porque a gente não teve nem um serviço de saúde eficiente que pudesse distribuir gratuitamente máscara para a população e álcool também, né? Demorou muito para a gente conseguir. Para entender que a Covid realmente matava, que não era só um vírusinho de gripe. Ah, mas isso daí é um outro debate, né? Porque, para mim, eu atuei numa UTI Covid, no hospital que eu trabalho durante a pandemia. No Hospital de Clínicas. No Hospital de Clínicas. E parecia que eram 2 combates, né? A gente combateu o vírus ali, a gente tratar das pessoas que estavam chegando ali para a gente e a gente combater a anticiência, a antivacina, aquilo que estava sendo propagado, que eram coisas mais absurdas, né? Que não ia pegar em jovem, que só ia pegar em velhinho, que não ia morrer muita gente, de que era fake news, de que era invenção da imprensa, de que tinha que tratar com medicamentos que não eram recomendados pela Organização Mundial da Saúde, pela ciência, né? E a demora para a compra de vacinas, né? Demora para acreditar na imunização, e ainda lideranças políticas que vinham a público para dizer que não iriam se vacinar, que não acreditavam na vacina, que tinham dúvidas sobre efeito colateral e que não era tudo isso e que esse país estava sendo um exemplo no combate à doença. Não foi. Morreu muita gente. Inclusive, a minha avó foi parar na UTI do Hospital de Clínicas e faleceu por Covid. Eu perdi 2 tios, o meu afilhado, muita gente, né, que se foi. E, foi muito triste. A maior parte é a população negra dos que morreram, né?
E aí, esses dados aí, eles vão se repetindo, né? Se a gente vê, nós somos 53, 54% da população do país. Sim. Mas se a gente vai olhar para os dados de mortalidade, dados de pessoas negras, é muito maior do que essa proporção, entendeu? A gente tem 60% de mortes por AIDS de população negra no ano de 2021. 67% das gestantes com HIV são mulheres negras. 70% das crianças com sífilis congênitas são crianças negras, né, por transmissão vertical. 63% das gestantes mortas com Covid-19, já falei, no ano de 2020. 63% dos dados de tuberculose de 2022, que foi o número que você trouxe no início do programa. Sim. Né? Então, a maior parte daqueles com tuberculose são da população negra. Então, o aumento da mortalidade materna de 5% por hipertensão, que você também citou esse dado, né? De 2010 a 2020, a gente teve uma crescida, né? 5% aumentou o número de mortes de mulheres negras nesse período. E a gente vai falando sobre isso e discutindo por que uma política tão importante como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que já tem 15 anos, que ela é de 2009, ainda não está implementada no estado do Paraná. O Paraná tem 34% da sua população negra. É o maior estado do sul do Brasil, proporcionalmente, com o número de negros e negras. 33% da população. E ainda assim, a gente não tem um avanço significativo na implementação da política de saúde da população negra. Em 2018, a gente tinha 21% de municípios que no seu plano municipal de saúde colocou propostas sobre a saúde da população negra. Aí, em 2021, que foi o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde com os dados sobre saúde da população negra, a gente aumentou para 24%. Então, de 21% para 24% dos municípios com alguma coisa no seu plano municipal de saúde, aquele elaborado pelos prefeitos, né, pela gestão municipal, que falava sobre a saúde da população negra. É pouquíssimo. Né? A gente não está avançando como deveria, porque para nós, negros e negras, é uma pauta urgente. Necessária. Nós temos mulheres morrendo por causas evitáveis durante o parto. Né? A gente tem a população negra como as que mais tem sequelas de doenças crônicas que podem ser controladas, né, através de políticas públicas, através das nossas unidades básicas. E a gente precisa avançar para diminuir esses números tão desiguais. Né? A gente ainda não conseguiu atingir a meta de reduzir a mortalidade materna, né, dos objetivos do milênio, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente ainda não consegue avançar na pauta de saúde para a população negra, que é a que ainda continua mais morrendo. E a gente vê esses dados na saúde, mas em todas as esferas, né? Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que fala de violência doméstica, e a violência também impacta na saúde, né? Também é um dado de saúde. Isso como é? A gente vê que mulheres brancas tiveram uma redução na violência doméstica após a criação da Lei Maria da Penha, o que é excelente, né? Sim, mas com sim. mulheres negras, não. Continuou avançando o número de casos de violência doméstica entre mulheres negras. Então, a gente também precisa cuidar com essas leis universais, porque quando ela é universal, ela atinge o sujeito universal, que é o sujeito padrão, né? Que é o sujeito branco, que não é... A sociedade não entende o negro como parte, né? Ele entende o negro como o outro, né? Porque o normalizado como padrão na sociedade ainda é a pessoa branca, a pessoa cis, classe média para cima, né? Ainda é isso que é o considerado o padrão da sociedade, né? Já que você tocou nesse assunto de padrão da sociedade, eu vou mencionar algo bem interessante aqui. Eu sou casada com um descendente de alemão, né? E tá tudo bem. Eu também, o Mittel Barvey do marido. Então, eu sou casada com um alemão, você também é casado com um branco, você disse. E sabe, você acredita que até hoje tem alguns lugares que eu entro, se eu entro sozinha, né, eu sou atendida de uma forma
Se eu entro com o meu marido, eu sou atendida de outra forma. Toda atenção direcionada a mim. Aí você fala assim, meu Deus, Adri, que exagero sobre isso. Por que você está falando isso? Porque é uma realidade do meu dia a dia. Você fala assim, mas você está querendo dizer que o racismo existe? Existe, sim. Olha, vou te contar uma coisa. Existe, nós sentimos na pele. Talvez para você que esteja ouvindo, tá, você possa estar pensando assim, isso é coisa delas. Isso não existe. O racismo está na cabeça dos pretos. Porque não é assim. Fantasiam as coisas como maiores do que elas são. Não, meu bem, não tem. Não é assim. Nós não vamos entrar nessa questão de dívida histórica, né? Mas eu vou te contar algo. Se você sabe, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Isabela, de 27 anos, e o Rafael, de 20 anos. E quando eu estava grávida da Isabela, minha filha mais velha, eu não queria fazer um parto normal. Não queria fazer parto normal, não queria fazer uma cesariana. Era a primeira filha e tudo mais, sabia que era recomendável, né, fazer o parto normal e tudo mais. Mas eu escutava algumas mulheres, eu trabalhava numa agência de empregos na época, eu escutava algumas mulheres dizerem bem assim, olha, parto normal é terrível. Você tem a opção de fazer uma cesárea. E sabe o que eu dizia para ela? Eu sou negra. Eu sou forte. Eu aguento. Eu resisto. E eu cometi esse tipo de preconceito comigo mesma. Uhum. Eu, mulher negra, eu cometi esse tipo de preconceito comigo mesma. Por quê? Porque quando as pessoas vinham falar para mim, incluindo brancas, negras, enfim, eu dizia para elas assim, isso é para você que é fraca. Eu sou forte. Eu aguento, eu resisto, e os meus filhos vão ser todos parto normal. Quando estourou minha bolsa, eu morava em Araucária, quando estourou minha bolsa, na minha mente só tinha uma situação. Eu sabia que quando a bolsa tivesse rompida, em qualquer unidade de saúde que eu chegasse, qualquer hospital, ele era obrigado a me atender. Uhum. Eu falei, não, quero ganhar minha filha no mesmo lugar onde eu nasci. E vim para Curitiba, né? Tá. De ônibus. Aonde eu quero chegar? Que quando começou a apertar as dores do parto, eu comecei a ficar desesperada. Porque de parto normal, aquilo era um parto anormal. Eu não via nada disso. Mas durante a minha infância, a minha adolescência, foi pregado que eu era forte, que eu aguentava todas essas dores, que eu era muito diferente da mulher branca, que eu aguentava isso. E quando chegou na maternidade, aconteceu isso também. A gente tem essas construções sociais, né, que criam na nossa mente, né, de que a gente suporta mais, que mulher negra suporta mais dor, que o homem negro carrega mais peso, né, de que a gente é feita da escravidão, da época da escravidão. Que nós somos feitos para suportar mais castigo físico, dores, pesos, trabalhos, né? E isso é tudo uma construção que, de tanto ser repetida ao longo da história, muitas vezes a gente absorve as coisas que são construídas para diminuir a nossa existência. Muitas vezes a gente repete de tanto que ouviu. Sim. De tanto que ouviu. E é isso, a sociedade ainda hoje, a gente, inclusive, o maior número de violência obstétrica são com mulheres negras, né? Desde as violências mais sutis até aquelas mais agudas. Isso que você estava falando também de racismo existe, né? Hoje as pessoas ainda acham que o racismo é aquele que acontece no campo de futebol, de chamar de macaco, de gritar absurdos. Mas ele também acontece de maneira sutis, com o não atendimento, segurança te perseguir dentro da loja. Sim. Né? Aquelas vistorias que com uma pessoa negra, por exemplo, quando você vai entrar dentro de lugares que tem revista, com o negro a revista é diferente. Sim. Né? Isso já aconteceu comigo entrando no estádio de futebol com a minha família. A revista com a minha sogra, mãe do meu marido, que é uma mulher branca, foi uma. A revista comigo foi outra. Foi outra. Né? E aí ela percebeu, voltou e perguntou, porque é isso o papel também do que as pessoas brancas têm, de intervir quando presenciam um ato racista acontecendo. Ela falou, o que está acontecendo? Por que a revista com ela desse jeito comigo não foi?
Né? E aí, não, já terminei. Mas é isso, são agressões racistas que vão acontecendo conosco, que nem sempre ela é gritada, que nem sempre ela é escancarada, nem sempre ela é uma violência com agressão, e nem sempre ela é sua macaca, sua preta fedida, nem sempre ela é dessa forma. E, às vezes, se a gente conversa entre nós duas, que somos mulheres negras, a gente entende. Mas se a gente conversar com outra pessoa, eles não vão conseguir entender que aquilo foi uma ofensa racial. Vai dizer assim, essas negras são todas mimizenta, estão aí de frescura e tudo mais. E isso acontece também nos atendimentos em saúde. Muitas vezes esses atos racistas acontecem nos espaços de saúde, e isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar na formação permanente dos profissionais de saúde para que eles percebam situações racistas, inclusive que vieram da sua formação, seja da sua formação pessoal, mas até mesmo da sua formação acadêmica, né? Porque ainda tem gente que acha que negro sente menos dor, que precisa de menos anestesia, né? Ainda tem gente que acha que não precisa anestesiar para dar ponto, porque negro aguenta. Negro é forte. Negro é forte, né? E a gente ainda precisa trabalhar muito para que a gente interrompa com o racismo dentro dos espaços de saúde e a gente oferte um serviço com qualidade, com dignidade, livre de qualquer tipo de violência para a população negra na condição que chegar nessas instituições, né? Seja desde população de rua, que majoritariamente é a população negra, até qualquer outra pessoa que chegue para ser atendido. Porque ainda é isso, muitas vezes a gente alcança status social, mas ainda vai ser confundido, mas ainda vai ser maltratado, ainda vai ouvir racismo, porque a cor da nossa pele chega antes. Veja bem, Ju, e chega mesmo. Veja bem, Ju, a primeira vez que eu ouvi sobre anemia falciforme foi com a professora Laerte. Sim. A Laerte é maravilhosa. E quando ela falou sobre anemia falciforme, eu tinha que ir até a unidade de saúde para ver como que estavam os exames do meu pai. E quando eu fui pedir a ficha dele, estava lá, senhor Fernando Ribeiro de Jesus. Eu olhei, cor branca. Eu falei assim, olha, eu acho que vocês estão mandando a ficha errada, estão olhando a ficha errada, porque o meu pai não é branco, meu pai é negro, um baiano negro. Daí ela falou assim para mim, vamos ver. Procurou, não achou. O único Fernando que tinha, com a mesma data de nascimento, com o mesmo nome da mãe, de pai, era o meu pai. E lá estava a cor branca. Aí eu questionei algo que eu tinha acabado de receber a informação. Falei assim, vocês sabiam que se o meu pai tiver anemia, ele pode ter uma anemia chamada falciforme, que é diferente das que um branco, alguém como você tem? Não sabia disso. Você mencionou agora há pouco sobre a importância de qualificação dos profissionais, de levar a informação de qualidade aos profissionais da área da saúde. Porque se eles não têm essa informação, como é que eles vão trabalhar nesse sentido? Não tem como. Se eles não souberem que nós temos um índice alto, que somos os maiorais no caso de mortalidade de recém-nascidos, se eles não souberem a respeito das infecções sexualmente transmissíveis, que sua grande maioria é pelos negros, né? Hanseníase, tuberculose, HIV, deficiência 6, que é da glicose e fosfato, isso, sabe? E hipertensão, diabetes mellitus, tem nome e sobrenome, né? A diabetes, né? Então, tudo isso é informação que eu acho que é de extrema urgência essa formação na área da saúde. Essa que você falou, a deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase, é um nome difícil e comprido, né? Difícil. Mas também é uma destruição dos glóbulos vermelhos, né? do sangue, que leva à anemia hemolítica. Também é uma doença geneticamente determinada que afeta mais a população negra. E é isso, a gente, de fato, inclusive na política nacional de saúde integral da população negra, uma das coisas que está prevista é a formação dos profissionais. Para quando? Pois é, para 2009. A urgência e emergência.
Isso. E também a aproximação de lideranças de territórios e de comunidades negras, desde lideranças quilombolas, lideranças de comunidades de povos tradicionais, de terreiros, aonde a comunidade negra muitas vezes busca ajuda e auxílio para situações de saúde, porque, por vezes, não encontra acesso no SUS ou é maltratado no SUS. Então, a gente também precisa ter contato com essas lideranças para que lá se torne o que eu acredito até que já seja uma porta de entrada do SUS, né? Para que quando as pessoas procuram as suas lideranças com seus problemas de saúde, lá, então, vamos no postinho que isso daí você precisa cuidar e ter mais atenção. Então, a política ela é muito bonita, ela é muito bem feita, e ela precisa avançar, né? E ela não avança por muitos motivos, né? Inclusive aqui no Paraná a gente tem Você lembra de algum governador negro? Ah, não teve. Essa tua pergunta é tão interessante que nós estivemos agora na organização para a Marcha para Brasília das Mulheres Negras, novembro, né? Em todos novembro. têm E aí eu fiz uma fala. Estava a Miss Preta lá conosco, Sim, sim. acho que a Gisele também estava, né? Que são vereadoras, né? E aí eu fiz uma fala, e quando terminou a fala, uma delas olhou para mim e falou bem assim: você precisa se posicionar para se tornar vereadora na tua cidade. Olha só. Falou assim para mim. Aí tinha uma nossa parceira lá, né? Ela disse assim: na nossa cidade, jamais uma pessoa negra é eleita vereadora. Uma mulher negra é eleita vereadora. Ela falou mais ou menos assim, não foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E eu disse para ela: tem razão. Nós não vamos chegar a ser vereadora na cidade, nós vamos chegar à prefeitura. Pois é, a gente precisa, viu? Você sabe que o estado do Paraná nunca elegeu uma deputada estadual que fosse mulher negra. A gente teve aqui em Curitiba a vereadora, que foi a Carol D'Artora, imagina, foi há pouquíssimo tempo, e aí ela saiu de vereadora a deputada federal. Deputada estadual, a gente ainda não conseguiu eleger uma mulher negra. E isso porque as pessoas não se sentem representadas por pessoas negras, ainda mais se for uma mulher negra. Isso é reflexo de um racismo estrutural. Porque nós temos competência, capacidade, formação e vontade de ocupar todos os espaços que estão disponíveis para que a gente chegue. E olha o quanto precisam de pessoas negras nesses lugares de poder e decisão, inclusive, para que políticas nossas avancem. Porque tem muita coisa que não avança porque a gente não consegue chegar lá para dar prioridade em determinadas pautas. Então, quem sabe você vai lá ser a prefeita do seu município, hein? Quem sabe? Mas eu lancei essa. É importante no importante que a gente tenha pessoas negras nesses espaços de liderança. E não necessariamente na política representativa, mas quem sabe como secretários de saúde, quem sabe atuando nesses lugares em que possa colocar em prática políticas antirracistas, políticas de avanço para a população negra. E a gente precisa de pessoas brancas que também tenham esse conhecimento e atuem e lutem conosco nessa defesa, né? Porque essa é uma luta de todos e todas. Aliás, foram os brancos que nos escravizaram por 350 anos, né? Acho que eles deveriam sentir o peso da responsabilidade de agora fazer uma reparação a respeito do que os seus antepassados fizeram sobre os nossos. Porque eles podem não ser responsáveis, mas eles colhem todos os bônus do que foi esse período histórico. Sim. E os nossos são todos os ônus, né, de ter as nossas famílias sido escravizadas, de passar por séculos sem direitos a acesso à política pública, acesso à terra, tendo nossa cultura toda marginalizada, né? Então, é a nossa saúde mental que, ao longo de tanto tempo, é afetada por conta do racismo, mas também é a nossa saúde que não é cuidada dentro de um sistema universal que tem que ser, que tem que tratar a todos, que busca a equidade, mas ainda assim somos nós que estamos morrendo de doenças que são evitáveis. Ainda somos nós que estamos tendo sequelas de agravos que são tratáveis e que não precisaria chegar lá. Ainda é a gente que sofre racismo dentro do sistema de saúde,
né, das mais diversas formas. Ainda é a população negra que mais morre com doenças relacionadas a questões socioeconômicas. Né? Então, a gente precisa avançar muito nessa situação. Juliana, quando a gente fala sobre doenças relacionadas à situação socioeconômica, tem muitos ouvintes que não estão entendendo o que é. Desnutrição. Ótimo. Vamos enumerar, vamos falar a respeito. Por favor, continue. A anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, muitas vezes por uma alimentação inadequada. E do mesmo jeito que a desnutrição pode causar a anemia ferropriva, essa insegurança nutricional e alimentar também pode causar obesidade. Porque nessas situações de famílias socialmente vulnerabilizadas, às vezes é muito mais fácil se alimentar com um pacotinho de macarrão instantâneo do que conseguir comprar. Olha o preço do arroz, olha o preço da carne, olha o preço do feijão. E às vezes a gente tem muito mais dificuldade para conseguir o consumo de alimentos saudáveis e vai para os industrializados, que são muito mais baratos, mas também causam muitos danos à saúde de curto e longo prazo. E um deles, inclusive, é a obesidade. É um pacotinho de biscoito recheado e são esse tipo de coisa. Mas também transtornos mentais, abusos de substâncias, sabe? São muitas doenças relacionadas. Por exemplo, a população de rua, eu já ouvi casos de pessoas que diziam para mim que abusavam de substâncias para continuar vivo naquela condição em que ela estava. Ela precisava fugir da realidade. E eu não estou aqui justificando. Inclusive, é uma questão de saúde que precisa ser tratada como questão de saúde. Né? Essas pessoas precisam de tratamento, precisam de acompanhamento e precisam ser retiradas dessa condição de miserabilidade e pobreza que essa sociedade desigual tanto causa majoritariamente para a população negra. Né? Mas a gente tem o índice de mortalidade infantil elevada, né? Os abortos sépticos, tem muitas doenças que são causadas pela vulnerabilidade social, né? Pela falta de acesso, por exemplo, a uma alimentação adequada. Sim. Né? Por morar em habitação sem saneamento básico. Num né? lugar onde tem esgoto a céu aberto, onde não tem água potável, e às vezes vão ter doenças gastrointestinais de repetição que podem acabar levando a óbito, e por conta de falta de política pública de habitação, por exemplo, de saneamento, que vai impactar na saúde da população negra. Sim. Eu vejo tudo isso como uma grande preocupação. E é informação que às vezes as pessoas não sabem, que às vezes não sabem. Tenho aqui uma pergunta, Ju, de um dos nossos ouvintes que fala bem assim. Uma pergunta não, é um relato. É a Beatriz Martins, ela colocou bem assim para mim. Eu e minha irmã fomos em uma loja de doces e tinha uma mulher que ficou o tempo todo atrás de nós. E a loja tinha mais gente, mas ela ficou atrás de nós duas. Sentimos como se fôssemos bandidas. A gente tem... O comércio vê a gente como suspeito e não como consumidor, né? A gente entra na loja para consumir e eles ficam muito mais preocupados que a gente subtrai alguma coisa da loja do que a preocupação de nos atender. Essa mesma pessoa que estava perseguindo podia ir lá atendê-las. Precisa de alguma coisa? Vocês estão procurando alguma coisa em específico? Tenho isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Né? Dá para abordar como consumidor, como cliente, né? Mas o olhar é tão viciado em enxergar a gente como suspeito, né? A nossa cor é a cor da suspeição, né? As pessoas acham que nós temos, por natureza, esse lugar de sermos suspeitos, né? E isso é uma coisa... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um irmão. O meu irmão tem 1,92 m, 93 m, ele é bem grandão. Ele luta jiu-jitsu por muito tempo, então ele é forte. E ele trabalha como chefe de cozinha. E ele já me contou que várias vezes, saindo do restaurante e sair à noite, né, porque a cozinha termina à noite, é muito comum que as pessoas atravessem a rua quando veem ele. Pensa que é bandido? Pensa que é bandido. Agora, você imagina o que é, ao longo da vida, você ter pessoas que saem de perto de você porque acham que você é bandido por conta da sua cor. Porque se é uma pessoa branca, acha que está vindo da academia.
Entendeu? Exatamente. Exatamente. É bom você tocar nesse assunto, sabe por quê? Porque ontem eu estava num evento maravilhoso que teve na cidade, posse do novo presidente da Associação Comercial, e eu era a premiada, né? Então, estava eu, como uma mulher negra, rodeada, né, de pessoas brancas. Feliz porque as pessoas brancas eram pessoas que me tratam por irmã, né? E estavam reconhecendo a sua... Reconhecimento. Mas, enquanto a gente estava ali na mesa, né, juntamente com as meninas, assim, eu comecei a relatar sobre o meu filho. Eu tenho um filho de 20 anos, que é uma grande bênção, trabalhador, honesto, professor de música, é um menino maravilhoso. Simplesmente, num sábado, na minha igreja, nós estávamos lá frequentando, quando teve, de repente, né, alguém me chamando correndo. Adri, venha ver, a guarda municipal parou. Eu acho que é o Rafa, acho que é o seu filho. Um sábado à noite, chovendo, e eu saí correndo. Quando eu cheguei lá, a guarda estava chamando meu filho de vagabundo. Fica quieto, vagabundo, fica quieto, vagabundo. É lógico que eu já manifestei. Vagabundo não, ele tem mãe, ele é trabalhador, ele não é vagabundo, coisíssima nenhuma. E a guarda falou assim para mim: se a senhora não ficar quieta, a senhora vai presa por desacato à autoridade. Eu falei: pois então me prenda, porque isso que você está fazendo é racismo. Por que vocês pararam meu filho? Uhum. Você sabe por que pararam? Porque ele tinha ido na casa do primo que era lá perto, estava chovendo, e ele tinha horário para estar na igreja, saiu correndo da casa do primo para chegar na igreja, que era menos de 1h04. E nesse período que ele saiu correndo, para não se molhar, a guarda viu preto à noite correndo, é bandido. E as pessoas acham que isso é brincadeira, viu? Porque se você conta essas coisas, né? A gente é criado, por exemplo, a minha mãe dizia que quando eu entrava numa loja, eu tenho que entrar com as mãos para trás. Mãozinha para trás, para não acusarem você de estar pegando alguma coisa. A minha mãe dizia... É um absurdo. É isso, porque quantas vezes, né? Quantas vezes eu já entrei numa loja que disseram para mim que eu devia me retirar e me ir para uma outra loja mais popular, porque ali não ia ter coisa para mim. Eu já passando por diversas situações assim. Aí você não processou essa loja? Eu entrei eu fiz o boletim de ocorrência, aí eles pegaram as câmeras, e a pessoa não gritou comigo, a pessoa não me bateu, a pessoa não me xingou, ela convidou a me retirar. A câmera, pelas imagens da câmera, eles diziam: a gente não consegue ver nada aqui. Eu falei: claro que não vai conseguir ver nada. Entendeu? Ela tinha que... E aí eles disseram que não tinham provas para apresentar a denúncia. E é isso, né? A gente tem o caso da professora Lucimar, que o segurança do mercado saiu correndo atrás dela e pediu para olhar a bolsa dela, achando que ela tinha roubado alguma coisa do mercado. Ela apresentou a denúncia e disseram: não, o segurança só estava fazendo o trabalho dele. E são tantos casos, hein? Parece que a justiça mais nos encarcera, mais nos oprime, faz revista nos nossos filhos, nos nossos companheiros, do que nos protege de situações racistas. Sim. Eu me sinto muito mais desconfortável na presença das forças de segurança pública do que segura. Sabe, porque é isso. Parece muito mais que eles estão lá para nos olhar como suspeito do que para nos proteger como população. Exatamente, né? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Aí as pessoas falam bem assim: é mimimi desses pretos. E o trauma que ficou na cabeça do meu filho? De ser jogado no chão, chamado de vagabundo e outros nomes, sendo que ele não era nada disso. E aí a gente muda o comportamento para a vida inteira. A gente não quer mais correr. A gente e não se quer fosse mais seu andar filho? à noite. Eu só pergunto isso. E se fosse o seu filho? Se fosse o seu filho, você pensaria da mesma forma? Ah, isso é normal, isso é comum. Nós sabemos muito bem que existem pessoas brancas que não prestam, assim como tem as negras que não prestam. E ontem, nesse grupo de amigos, eles falaram bem assim para mim: vou te contar uma coisa. Na nossa loja, que é uma grande loja, rede de lojas na cidade, na nossa loja, todas as vezes que estouraram vidro
e que nos roubaram, não era preto, não, era branco. E se você for olhar, os grandes criminosos nesse país, grandes, não se parece com a gente. Entenderam? Entenderam? Então, quando a gente fala sobre tratar da saúde do negro, é por isso. E quando você fala, é racismo, na cabeça delas, não, querido. O que aconteceu com meu filho foi racismo, o que aconteceu comigo foi racismo, ou o que você esteja pensando neste momento é racismo, e alguém precisa cuidar da minha mente. Ou vocês acham que é normal? Se alguém te chama de burro, de idiota, aquilo você fica na mente, mas eu não sou burro, mas eu não sou idiota. Por que está falando isso de mim? Agora te chama de pretinho encardido. Sai daqui, porque você fede. Uhum. Então, nós temos que medir o peso. Mas vamos voltar aqui falando sobre a saúde da população negra, coisa do qual nós não acabamos, né? Mas existem outros temas, né? Nós já falamos sobre quais são os problemas que os negros enfrentam, né? Isso que nós não vamos entrar aqui, Juliane, hoje nessa questão de dificuldade na progressão de carreiras. Ixi. Se formos chegar, se a gente entrar nesse tema de dificuldades na progressão de carreira, na igualdade de salários, não tem como. E na situação de assédio moral e vulnerabilidade no ambiente de trabalho, a gente não sai daqui hoje, né? Falando somente disso. Mas quando a gente vamos voltar aqui na saúde da população negra, né? Aí você fala assim para mim, mas como é a política de saúde, como é a política da saúde do negro, né? Gente, a saúde do negro é algo que tem que ser tratado de uma forma delicada. A Juliana, ela é uma mulher que trabalhou, dedicou tempo, abriu mão de momentos preciosos com seus filhos, a sua família, para correr atrás de algo que nunca ninguém vai tirar dela, que é o know-how, que é o conhecimento na área da saúde do negro. E, Ju, eu quero te perguntar uma coisa. Você falou sobre a questão da anemia falciforme, né? Sobre essa conquista de fazer o exame no teste do pezinho e Sim. tudo mais. Quais seriam outras doenças que poderiam ser detectadas mediante o teste do pezinho no bebê assim que nasce? Lembrando que se a criança nasce um pouquinho mais clara, como a minha filha, ela nasceu clarinha. Estava saindo lá no registro dela que ela era de cor branca. Essa é uma luta. Essa é uma luta. O meu registro também estava errado na unidade básica de saúde. Antes de falar, o teste do pezinho tem várias doenças que podem ser detectadas, né? Fibrose cística, anemia falciforme. Mas eu queria falar aqui agora desse ponto que você tratou, que é o preenchimento do quesito raça-cor. Essa também foi uma luta. Você falou da Marcha das Mulheres Negras que vai ter agora, esse ano 2025. A gente já teve uma Marcha das Mulheres Negras em 2015 e a gente já teve uma Marcha do Movimento Negro, que foi lá no ano de 95. E depois dessa marcha, que receberam o movimento negro, muitas coisas da política de saúde da população negra foram implementadas, inclusive o preenchimento do quesito raça-cor nos nascidos vivos e nos óbitos. E depois foi avançando para todos os formulários de saúde. E esse preenchimento do quesito raça-cor ainda é algo que a gente precisa trabalhar com os profissionais de saúde para o preenchimento adequado, que muitas vezes é uma pergunta que é para ser uma pergunta técnica. Como que você se auto-identifica? Negro, preto ou pardo, branco, amarelo ou indígena? Se a pessoa não compreende a pergunta, tu explica, né? Branco é quem nasce com raça branca, amarelo são aqueles com características asiáticas, indígenas. Vocês podem explicar. Mas não é uma ofensa você perguntar para uma pessoa como é que ela se auto-identifica. Não é uma ofensa. Ainda hoje as pessoas acham que você fazer esse tipo de questionamento, você está ofendendo, principalmente quando a pessoa é negra, como se chamar alguém de negro fosse algo ofensivo. Porque o bom é ser branco, né? Então, se eu te pergunto se é negro, eu posso estar te ofendendo.
eu posso estar te causando eu posso estar pode estar te discriminando, como se o sonho do negro fosse ser branco, né? Como se a intenção do negro fosse ser branco. É um absurdo. É um absurdo, é uma pergunta técnica para uma ficha de saúde. Ela não deveria ter toda essa melindre, toda essa preocupação e todo esse medo dos profissionais de fazer uma pergunta simples, do mesmo jeito que a gente pergunta o nome, a idade, o nome da mãe, como é que você se auto-identifica, né? E a pessoa responde. E aí a gente tem uma série de documentos que ou não são informados o campo, ou a pessoa não preenche, ou preenche aquilo que ela acha que tem que preencher. E aí a gente tem uma série de pessoas com identificação equivocada dentro do formulário de saúde, como a minha mesmo, está errada na unidade de saúde que eu frequento. E eu já pedi várias vezes para trocar, e aí é uma complicação, parece que não é simples. E nós não temos como levar isso a nível estadual? Aproveitando essa conferência agora? Então, geralmente... Eu vou atrás disso para conseguir uma fala nesse sentido. E você sabe que, inclusive, o atual Plano Estadual de Saúde do Estado do Paraná não tem nenhuma meta relacionada à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nenhuma. Eles falam sobre população privada de liberdade, a gente sabe que a maioria é negra. Eles falam sobre população de rua, que a gente também sabe que a maioria é negra. Eles falam sobre o repasse de recursos para os quilombos, mas uma política geral de saúde da população negra para todas as pessoas negras não está previsto no plano. Antigamente, inclusive, esse era uma coisa que entrava, uma formação para os profissionais, para o preenchimento adequado do quesito raça-cor. Porque, a partir desse preenchimento, a gente tem dados, a gente tem indicadores de saúde importantíssimos. A gente consegue detectar aqui no Paraná do que os negros adoecem. Como é que os negros vivem, né? Se a gente tem nos registros de saúde a identificação correta do quesito raça-cor, a gente pode ter dados que fazem a gente ter intervenções de saúde que sejam assertivas. Porque eu sei que a população negra neste estado está adoecendo disso, está vivendo dessa forma, está tendo, em média, tantos filhos, como é que está sendo o nascimento desses bebês, e inclusive do que morrem, do que a população negra morre, como morre. Né? Então, a gente precisa... parece que é pouco, uma identificação acertada, mas não é. Ele impacta em toda uma gestão do serviço de saúde, porque gera informações que podem não ser verdadeiras. Então, a gente precisa, de fato, essa formação para o preenchimento adequado do quesito raça-cor nos formulários de saúde, e a gente precisa que a saúde da população negra esteja prevista como meta nos planos estaduais e municipais de saúde e que tenha orçamento previsto para que essas ações aconteçam. Lá na lei orçamentária dos estados e municípios, nos planos plurianuais, a gente precisa que tenha previsto verba para a execução dessa política. Ju, vamos fazer o seguinte. Tudo isso que você falou para mim sobre a saúde do negro, sobre essa facilidade, uma vez documentada, da gente poder saber qual é o tipo de doença que mais ataca os negros aqui, que mais acontecem na população negra aqui no estado do Paraná, você... escreve um textozinho para mim esclarecendo tudo isso, porque eu vou ter a oportunidade de estar na conferência estadual. Eu não posso estar representando a minha cidade, porque quando teve as eleições municipais, eu estava operado, então eu não pude estar presente. Mas eu tenho o direito de estar como observadora e eu estarei lá. Eu vou pedir uma fala, eu vou falar sobre essa importância. Então, você capricha lá, coloca tudinho a respeito. Você sabia que o negro versus branco, vamos colocar dessa forma, isso não é um desafio, isso não é uma luta, isso é uma busca de direito de igualdade. É isso. E é tão importante a participação no controle social, essa que você está fazendo, mas também participar dos conselhos locais de saúde, Sim. Municipal, estadual, é importantíssimo. É o espaço que a gente tem para reivindicar a política pública de saúde que nos afeta. Né? É importantíssimo estar lá representando, né, não só o nosso município, mas o nosso estado, e vai ter
também depois a nacional, e é muito importante que pessoas que lutam pela saúde de fato estejam nesses lugares para que a gente consiga pautar que a saúde da população negra precisa ser vista no estado do Paraná. 33% da população aqui é negra. A gente precisa ter esse olhar. Ótimo. Tudo isso você vai escrever para mim e eu vou subir lá naquele palco e vou falar para todo mundo. Entendeu? Vai ser no canal da música, eu acredito. E eu vou estar lá e vou ter essa oportunidade de falar como observadora e vou atrás disso. Por que que eu estou me comprometendo de forma pública? Porque eu não estou falando da saúde dos meus vizinhos, não estou falando da saúde da sua família, estou falando da saúde da minha família. Eu estou falando da saúde dos meus filhos, da saúde das minhas netas, que eu tenho 2 netas, sabe? E se eu, como mulher negra, não me sentir pertencente a esta causa, não tomar para mim, entendendo que essa causa também é minha, eu temo pela posteridade. Né? Então, o tempo da gente trabalhar essa pauta é agora, não é amanhã, não é depois. Tá? Juliana, quais foram os desafios, os maiores desafios que você encontrou como mulher negra nessa questão da área da saúde para você buscar essa formação? Nossa, é difícil, viu? Como mulher negra, muitas coisas dificultam a nossa caminhada mesmo. Né? As duplas jornadas, às vezes triplas jornadas que a gente precisa ter. Né? É uma sociedade que a todo o tempo questiona a nossa competência, a nossa intelectualidade, o tempo inteiro se surpreendendo. Eu cresci no Rio, num lugar chamado Camurim, que hoje, inclusive, é titulado como Terra Quilombola. E é muito mais comum, em alguns espaços que eu frequento, as pessoas quererem saber como que eu saí desse lugar, né, até o doutorado, do que querer saber isso que eu estou discutindo aqui. A ciência que eu produzo, o estudo que eu faço. As pessoas querem muito mais ouvir a história e a trajetória de dor e de sofrimento, de sair de um lugar, de chegar em outro. Querem muito mais se emocionar com, olha, ela chegou lá, do que saber que eu estou produzindo ciência, de que eu sou uma pesquisadora. Que você está fazendo história. De que eu estou falando sobre saúde da população negra. Né? E eu quero muito mais chorar com um lencinho, veja só que história comovente, do que saber que eu sou de reconhecer o seu valor. Doutora em saúde pública. Né? Então, tem muitos percalços nesse caminho, tem muitas dificuldades nesse caminho, mas a gente consegue, a gente chega lá. Mas, olha, eu vou dizer que não é tão tranquilo quanto esse mesmo caminho é para aqueles que não têm a minha cor. Não. O caminho é bem diferente. E não tem como a gente dizer que não, gente. Tá. Tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes que eu vou passar para você. Quais são as doenças genéticas mais incidentes na população negra? Então, a anemia falciforme é uma delas, geneticamente determinada. A deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, né, que causa a anemia hemolítica. E a gente tem algumas doenças que são de elevada prevalência de genes responsáveis por elas na população negra, que é a diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial, e tem algumas outras doenças que também são mais prevalentes na população negra, como o mioma uterino, que tem uma elevada prevalência, e os agravos causados por essas doenças, né? Por exemplo, como eu já tinha dito, da hipertensão, por exemplo, as doenças cardiovasculares, as doenças, os AVCs, né? Seja hemorrágico. Na diabetes mellitus, a gente tem as doenças renal crônicas, insuficiência renal, amputações de membros, muitas vezes quando a diabetes ela não é bem controlada, quando ela não tem um acompanhamento adequado, e isso acontece muitas vezes pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde ou aos equipamentos. Por vezes no SUS falta o aparelho para medição de glicose, ainda tem dessas coisas, né? Ainda falta a fita para você fazer o controle da glicose, e aí às vezes as pessoas não conseguem estar no postinho de saúde no horário para ir lá verificar. Não consegue estar lá no horário de funcionamento porque a pessoa tem que estar trabalhando, ou às vezes estudando, ou
né, dando conta da vida, né? E a gente tem poucos ainda com horário estendido ou que tem alguma outra forma da gente fazer essa verificação. E aí tem essas dificuldades, cegueira também, mas geneticamente determinadas, são essas primeiras que eu citei. Certo. Me diga uma coisa, outra pergunta do povo aqui, tá? Uhum. Por que a população negra tem menos acesso à saúde? Já falamos sobre isso, mas vou pedir para a Ju repetir novamente. Por que a população negra tem menos acesso à saúde? Historicamente, nós tivemos negado esse acesso à saúde. Por muito tempo, os negros e negras, no período pós-abolição, não foram considerados cidadãos nesse país e não tinham acesso. Mas, recentemente, que eu acredito que a pergunta deve ser sobre isso, é porque as consequências desse período, desde da abolição da escravatura para cá, onde a população negra foi marginalizada, subalternizada, colocada nos piores postos de trabalho, impedidas de acesso ao estudo, impedido de acesso à terra, impedido de diversas coisas. O acesso ao serviço público de saúde também nos foi negado. E quando chega agora, a gente está nas piores condições, inclusive, para conseguir estar num momento comercial, no horário comercial, no horário que a gente consegue estar trabalhando em atendimento à unidade básica de saúde. É mais difícil para a população negra. Em muitos lugares, por exemplo, as comunidades rurais e quilombola, por vezes, as distâncias são enormes, né? A população de rua, por exemplo, sofre muito preconceito quando chega nas unidades de saúde para ser atendidos, né? Por diversas questões. E nós somos aqueles que mais estamos no mercado informal de trabalho, como a gente já tinha conversado sobre isso antes. E muitas vezes o atendimento numa unidade de saúde por uma doença que é crônica, por uma doença que a pessoa já deveria estar fazendo o acompanhamento, é a perda do seu salário, é a perda do seu dia de trabalho, é a perda de uma taxa. E às vezes compromete, inclusive, a permanência dela no serviço. Alguém que fica faltando para ir no posto de saúde é alguém que eu contrato por dia para trabalhar, vou deixar de contratar para ter outra pessoa que não faltará. Você sabe que eu fiz uma cirurgia, não vou dizer qual foi o hospital, isso já tem há 4 anos atrás, e nessa cirurgia fui muito bem atendida pelos médicos, né? E primeiros enfermeiros ali que prestaram atendimento. Porém, quando chegou o momento do turno da noite, eu não sei que tipo de medicamento estavam me dando e começou a me dar muitas dores. Eu fiz a retirada total do meu útero devido a um tumor maligno. Uhum. O que você disse que é bem normal e comum para mulheres negras. Uhum. E aí eu percebi que aquela equipe estava me maltratando. Eu falava, moça, por favor, chama a doutora, não está passando a dor, está muito forte, eu já tive um filho, né? Já fiz uma cesárea, eu sei que não é tão forte assim, por favor, pode me ajudar? Olha, a senhora tem que entender que existe mais um monte de outras pessoas doentes aqui no hospital, não é só a senhora. Eu disse assim, eu sei que existem outras pessoas doentes assim como eu, mas eu estou com uma dor insuportável, as outras não estão apertando a campainha pedindo socorro, eu estou. Só um pouquinho, eu já vou ver. E os enfermeiros sumiam. De repente eu comecei a ouvir conversa e risada no espaço deles de descanso, cantando parabéns. Eles tinham uma festa de aniversário aquele dia, né? E eu apertei a campainha novamente, não foram. Aí uma moça do quarto ao lado, da cama ao lado, porque era enfermaria, ela disse assim, eu vou te ajudar. O que você precisa? Eu falei, eu preciso de remédio, eu estou com muita dor. E a moça operada também começou a me ajudar, né? E aí ela apertou a campainha da cama dela, que era branca, uma loira muito bonita, minha amiga até hoje. E aí vieram até ela, o que a senhora quer? Ela falou, não é para mim, é para a moça aqui do lado. Ela está com muita dor, ela não está aguentando. Chama a médica. Aí chamaram uma médica. A médica veio e falou, olha, prescreveram tal e tal remédio, né? E é isso que nós estamos dando para você. Eu falei, doutora, olha, talvez
tem algo de errado, porque não está dando. Daí ela foi olhar e falou, mas eu acho que não é bem esse medicamento, acho que é outro. Ou seja, estavam me dando um outro tipo de medicamento do qual tinha sido passado pelo médico que fez a cirurgia. Uhum. Daí ela falou assim, pode deixar que eu vou mudar, vou pedir para as enfermeiras me mudar. E elas não foram. Não foram. Aí eu me lembro que a minha companheira do quarto falou assim, meu Deus, você é presidente de uma instituição, você faz parte do Conselho de Saúde, você é isso, você é aquilo, por que você não diz para ele que você faz parte do conselho, por que você não diz que você é fundadora disso, por que você não diz que você está nesses espaços públicos, né? Aí eu disse para ela o seguinte, eu não vou dizer nada, porque o mesmo direito que eu tenho, todas as pessoas têm. Ela tem que me tratar da mesma forma como ela te trata, nem menor nem melhor, da mesma forma, né? Mas só resumindo a história, eu fui muito maltratada e assim que amanheceu o dia, eu tive o privilégio do secretário de saúde estar indo para uma reunião e eu já tinha mandado mensagem também para o nosso advogado, secretário administrativo, e fiz sim uma ouvidoria e fiz um forféu naquele hospital por racismo, por maus tratos e tudo mais, né? Por que eu estou contando isso? Porque isso não é uma exclusividade minha. Se você que está me ouvindo agora fala assim, meu Deus, isso aconteceu com a Adri, isso pode acontecer com você também. Não pense que você está fora, livre disso tudo, não está. Mas vamos a outra pergunta. Me mandaram os dados aqui. Adri, em 2021, mais de 60% das mortes por AIDS foram de pessoas negras e pardas. Uhum. E isso a Juliana já falou. Uhum. Em 2021, 60,5% dos óbitos da população negra foram em relação às pessoas brancas. Foi isso que ela passou para mim. Tá? Mortalidade de recém-nascidos, mortes maternas, infecções sexualmente transmissíveis, hanseníase e tuberculose são muitos dos problemas de saúde evitáveis. Só que eu como branco, não posso negar e dizer que é muito mais frequente entre as pessoas negras. Então, nós sabemos que 1/3 dos negros, Adri, nunca foi ao dentista. Ou se foi há mais de 3 anos. Né? E até 2019, apenas 21,7% da população negra possuía o plano de saúde ou odontológica. Só queria contribuir. É isso, mas é isso mesmo. A gente tem doenças, maiores índices de doenças que são evitáveis com a população negra e também morte por essas doenças que são evitáveis. Né, que inclusive são doenças que têm tratamento e que têm acompanhamento e que a pessoa pode ou se curar ou conviver com a doença se seguir o tratamento. Mas aí tem a dificuldade de acesso, uma saúde que ainda não entendeu que a maior população que atende é a população negra e que a população negra muitas vezes não consegue seguir aquela padrão que foi estabelecido, né? E se a gente for falar, por exemplo, de mulheres negras, a gente que muitas vezes é responsável pelo cuidado da nossa casa, dos nossos filhos, dos mais velhos, como que a gente consegue, e trabalha, e às vezes ainda estuda, esses horários de funcionamento do Sistema Único de Saúde empurra a gente a ir para a UPA e hospital. E a gente poderiam resolver muitas coisas das nossas vidas na atenção primária, né, como prevenção e promoção da saúde, e muitas vezes a gente acaba só chegando no atendimento de saúde na emergência, na urgência, né, porque as situações vão se agravando e a gente não consegue, né, ainda. Há quanto tempo que a mulher está no mercado de trabalho? Há quanto tempo que as mulheres já saíram de dentro de casa e estão no mercado de trabalho e ainda assim os sistemas não se organizaram para entender que a gente não vai conseguir levar o filho no pediatra 2 da tarde? Não consegue. Não consegue, principalmente que sua grande maioria são pães, né? Muitas vezes. O maior número, inclusive, de lares com mãe solo são de mulheres negras. E aí você é a mãe solo na família, que às vezes ainda tem os seus idosos, você sustenta todo aquele grupo, como é que a gente faz? Para parar 8 horas da manhã, uma consulta
de pediatria na unidade básica? Não para, não para, não para, não para, e não tem como ir mesmo. Juliana, o nosso horário já está quase acabando, passou tão rápido, né? Mas nós temos aqui ainda 10 minutinhos, eu quero te deixar à vontade para falar aquilo que eu não te perguntei. Sinta-se à vontade para fazer os seus apontamentos. Adri, primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Agora, dia 21 de março, foi o dia de combate à discriminação racial, né? Então, é muito bacana que a gente tenha agora esse momento de conversar sobre a saúde da população negra, que também é uma forma da gente combater o racismo e a discriminação racial. É importante que a gente fale que a população negra teve a saúde historicamente impedida de acesso a tratamento, a sua acesso aos serviços públicos de saúde, e que isso construiu uma série de condições de vulnerabilidade, não só na saúde, né? Mas a gente construiu uma sociedade que por anos colocou as pessoas negras num lugar de inferioridade. A gente tem ainda o racismo na cabeça das pessoas, achando que a população negra é inferior, e a gente está aqui para dizer que não, nós somos iguais, e a gente precisa que respeitem a gente, mas que também entendam todas as situações históricas que nos colocaram, e que isso precisa de um avanço político para que a gente consiga chegar em condições de igualdade com toda a sociedade. Hoje a gente está largando do mesmo lugar, só que com um monte de obstáculo no meio da pista, né? Enquanto para a população branca a pista está livre para ele correr como quiser, né? Então, a gente tem uma série de barreiras que precisam ser superadas nesse caminho, né? Dentro da saúde, com os profissionais, mas com a organização do sistema, com o cuidado de doenças que são prevalentes na população negra, que a gente precisa de grande atenção naquelas doenças que são socialmente determinadas, pelas vulnerabilidades socioeconômicas, pela falta de acesso à segurança alimentar e nutricional. Há pouco tempo a gente voltou para o mapa da fome, e a fome impacta em muitas questões de saúde, né? No desenvolvimento, inclusive, do ser humano, né? Então, a gente precisa avançar em muitas coisas para garantir saúde, e lembrando que saúde não é só não estar doente, né? Para a gente ter saúde, e uma saúde plena, a gente precisa ter condições dignas de habitação, a gente precisa ter condições de ir e de vir, a gente precisa ter acesso à educação, a gente precisa ter saneamento básico, a gente precisa ter direito ao lazer, a gente precisa ter direito à cultura. A gente precisa ter uma série de outras coisas que impactam na nossa construção social como indivíduo, para que a gente consiga gozar de plena saúde. E não é só não ter doenças, e não é só ter acesso a tratamento, mas a gente precisa de um conjunto de fatores que determinam, né, que são determinantes da nossa saúde. Muito bem. Eu não poderia querer uma tarde mais agradável do que essa, de falar sobre mim, porque é isso que nós estamos falando, sobre a minha saúde, né? E eu agradeço muito, Juliana, você ter encontrado um tempo nos seus afazeres para estar aqui conosco. Quero trazer também, futuramente, aqui conosco, a Laerte. Maravilhosa. E ela foi uma das pessoas que uma representatividade importa, né? Ela dizia para mim: é possível sim, Juliana, vai lá fazer doutorado, você consegue, porque ela tem doutorado também, né? E ela falou para mim: você consegue, a gente precisa de mais mulheres doutoras, mais mulheres negras nesses espaços. E foi ela também é uma dessas mulheres negras que me fortaleceram nesse caminho. Você sabe que eu conversando com ela sobre ela vir no programa, né? E já tem até data, ficou para o dia 30. Ah, que bom. Né? Dia 30 do 4, eu acho. Que bom. Ela vai estar aqui conosco. E ela disse assim: Adri,
eu já estou me aposentando. Eu acho que agora eu tenho que dar espaço para os outros que estão chegando. Eu já estou me aposentando. Ela é muito generosa. Ela é. Tem muitas mulheres aí, muitas pessoas boas que estão aí trabalhando, desenvolvendo. Aí eu disse para ela assim, falei, Laerte, eu sei que tem. E reconheço a qualidade de cada um. Mas quando eu vi a primeira vez sobre anemia falciforme, foi você. Né? E eu pedi para ela me dar a honra de ter uma participação no livro que eu estou escrevendo, que você sabe que eu milito na causa do câncer, né? Então se chama Evas, Descobrir um Câncer é Agora, e é um manual para pacientes oncológicos e familiares quando descobre a doença. Então a gente vem falando sobre tudo, sobre o que é radioterapia, quimioterapia, tirando todas essas dúvidas que ninguém tem tempo para dizer para a gente, né? Eu falei para ela, eu acho importante mencionar algumas questões da saúde do negro e do branco versus oncologia, versus câncer. Porque eu tenho certeza que esse livro vai se tornar um manual de bolso e é importante a população negra saber sobre isso. Então ela falou assim, não, mas tem um monte de gente própria. Eu falei assim, tem. Mas você tem que entender que você foi a pioneira. Ela é uma referência. Exatamente. Então, a Laerte, fique você sabendo. Eu fico perdida, não sei chamar ela de doutora, se eu chamo ela de tudo, senhora de tudo. Dá honra a quem dá honra, né? Doutora Laerte. Aguardo a senhora aqui no dia 30 e doutora Juliana. Ah, quase lá. Tá chegando, eu já estou declarando chegando. aqui, ó. É isso aí. Doutora Juliana, uma honra ter você conosco e nós terminamos da seguinte forma. Nascer saudável pode manter a saúde e a qualidade de vida durante o período em que vivemos, independente da raça. Deveria ser um direito de todos, mas infelizmente não é. Verbalmente falando, se fala em direito de todos, mas deveria ser direito para todos. Né? E a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Nós não podemos esquecer disso, que a população negra e parda enfrenta dificuldades de acesso à educação, emprego e habitação precarizadas. Né? E esses fatores, eles contribuem para piores desfechos de saúde. E não podemos desistir de forma alguma. E eu preciso terminar com essa frase que me mandaram aqui. Até que a cor da pele de um homem não tenha maior significado que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Um forte abraço para você, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial. Porém, nós estamos no programa ao vivo e o nosso diretor ainda não chegou, está ali do outro lado atendendo. Só um pouquinho. Meu diretor, por gentileza. Deixa eu ver se ele já está vindo aqui. Está vindo aqui. É que o programa ao vivo é mais ou menos assim, tá, gente? Nós não abrimos mão de fazer esse programa de forma ao vivo. Ele fica gravado e depois ele vai estar disponível também no YouTube, na Rádio Paraná Oficial.com.br, pelo site, também fica lá. E eu gosto dessa proximidade com as pessoas e com o público em tempo real. Semana que vem nós vamos estar falando de um assunto maravilhoso que se chama sexualidade. Importantíssimo. Né? Então nós vamos falar sobre a sexualidade com a psicóloga Eliane Marasquim, também empresária de um sex shop, numa loja de modas íntimas. E interessante que ela vem com uma pauta, Jo, falando sobre a sexualidade na velhice. Eu não vou perder esse programa. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Ela é uma entendida no assunto e eu tenho o privilégio de chamá-la de minha amiga também. Um grande abraço para você. Manda já o abraço para a mãe, para o pai, para o irmão, para a família, que você não mandou para ninguém, Jô. É verdade. Então, vou mandar um abraço, vou aproveitar. Mãe, pai, estão lá
em Porto Alegre junto com os meus avós. Então, estão assistindo? Devem estar assistindo, espero que sim, né? Beijo também para o marido, para as crianças, beijo para toda a galera da Fiocruz, né? E vamos que vamos, porque a gente precisa atuar na saúde da população negra e vamos fazer acontecer. Vamos movimentar para que as coisas aconteçam. Falando nisso, quando você estiver lá com o povo da Fiocruz, fala para o Dr. Paulo Amarante, Sim. né, que é um Adão. Eu trabalho com as ervas, que ele é um Adão, que eu ainda estou aguardando o convite dele para a gente levantar aí essa pauta sobre a saúde mental do paciente oncológico e familiares. Ok. Tá? Então, o pedido está sendo ao vivo e a cores. Dr. Paulo Amarante, da Fiocruz, aguardando o seu contato. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que a saúde do negro importa sim. Só chegar na sua unidade de saúde e você tem total liberdade de requerer os seus direitos. Olha, Adri, o que eu faço? Chego na unidade de saúde e falo, olha, o médico disse que eu tenho anemia e eu gostaria de fazer um exame mais profundo para ver se eu não tenho anemia falciforme, se eu não tenho essa tendência. Então, é teu direito. Você não está buscando nada que não seja teu direito. Ah, o médico te diagnosticou com diabetes? Ah, doutor, eu preciso saber se essa diabetes é comum para todos ou se, de repente, essa diabetes que eu tenho pode estar relacionada às minhas origens. Ok? Fica aqui o nosso abraço para você. Até semana que vem.